E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe a todos vocês. Pessoal, hoje eu quero falar sobre uma mulher que mudou a sua história de uma forma extraordinária. Uma mulher que, em nome de um Deus que ela não conhecia, mas só ouvia falar, ela conseguiu chamar a atenção de Deus de uma forma surpreendente, que Deus a usou em uma das suas missões, e até hoje ela é mencionada na Bíblia. Esta é uma das mulheres mencionada na galeria dos valentes da fé em Mateus. A fé dela foi tão surpreendente que ela conseguiu mudar toda a história. Então, pessoal, gostaria que vocês acompanhassem comigo a história de Raabe. Sim, Raabe, essa mulher que era uma prostituta e conseguiu mudar a história dela de uma forma imensa. Então vamos lá? Josué capítulo 2. Bora para a história? Bom, pessoal, assim começa a história de Raabe, como ela entra na história. Josué, filho de Nun, que foi o sucessor de Moisés, então estava tomando todas as cidades que Deus tinha prometido a eles. Então chegou a vez de Jericó, né? E todo mundo sabia que Jericó era uma cidade fortificada. Os muros dela não tinha quem os destruísse. Elas já foram feitas foram preparadas para resistir à força do inimigo. Por isso Jericó, ela era uma das cidades mais fortes daquela época. Mas Deus tinha prometido entregar todas aquelas cidades nas mãos do povo de Deus. Então Josué enviou espias para ver a cidade, para a estratégia, né? Então, esses dois espias entraram na casa de uma mulher prostituta. E ao entrar na casa dela, os homens do rei, que estavam já de guarda para saber que eles já estavam esperando pelo ataque de Josué, né? Com certeza tinham pessoas infiltradas, sempre tem, né? E sabiam que a guerra era iminente. Então, esses espias entraram na casa dela e o rei ficou sabendo e mandou que os guardas fossem até lá buscar aqueles homens. Chegando lá, ela disse: sim, os homens vieram aqui. Mas eu não sabia quem eram esses homens, de forma alguma. Então, eles foram embora quando escureceu, mas eles foram por ali. Se vocês correrem, vocês acreditam que vocês ainda os alcancem. Então, os guardas, o exército lá, os homens do rei, foi atrás desses homens, desses dois espias. Então, depois que os guardas foram embora, Raabe foi até os homens. Então ela disse: pensei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infunde caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque ouvimos falar que o Senhor secou o mar vermelho diante de vós quando saístes do Egito. E o que fizeras o rei dos amorreus Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais os destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para a casa de meu pai. E nos dê um sinal certo de que conservareis com vida meu pai, minha mãe, como também meus irmãos e irmãs, com tudo o que há, e que conservareis a nossa vida.
Então responderam os homens: a nossa vida responderá pela vossa. Se não denunciardes essa nossa missão, será, pois, quando o Senhor nos der essa terra, usaremos contigo de misericórdia e fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda e uma janela, porque a casa que residia ficava sobre os muros da cidade. E disse-lhe: ide ao monte, para que porventura não vos alcance os perseguidores, e escondam lá por 3 dias, e depois tornareis o vosso caminho. Então lhe disseram os homens: desobrigados seremos dessa nossa missão, se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata pela janela por onde nos fizeste descer. E também, se não recolheres na tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs e todos da tua família, todos da tua casa do teu pai. Se qualquer um que sair fora da tua casa, o sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Mas, estando contigo na casa, o sangue cairá sobre a nossa cabeça se alguma pessoa nelas tocar. E também, se denunciardes esta nossa missão, desobrigados seremos do juramento que nos fizestes jurar. Ela então respondeu: assim como disseram as tuas palavras, segundo as tuas palavras, assim seja feito, que assim seja. Eles então se despediram e foram embora. E ela imediatamente atou o cordão de escarlata na janela. O interessante dessa história é que Raabe, ela não tinha experiência com Deus, mas dá para notar aí que ela já tinha tido um encontro com Deus. Ela já tinha pedido para esse Deus dos hebreus, que não era do seu povo, para entrar na vida dele. Pode ter certeza, porque observa como Deus usou essa mulher. Então, porque de outra forma, os espias iam exatamente na casa daquela prostituta? Por que eles iam lá? Porque Deus sabia que podia contar com ela. E por que Deus podia contar com ela? Porque ela já tinha demonstrado interesse em Deus. Pode ter certeza que quando ela ouviu falar de Deus, essa mulher, ela se apegou a esse Deus que ela não conhecia, mas que ela tinha muita vontade de conhecer. E o incrível é que na primeira oportunidade que Deus deu a ela, dela entrar na vida desse Deus, ela aproveitou e agarrou com toda a chance. Como que ela soube que aquela seria a oportunidade? Porque Raabe era uma mulher sábia. Ela era tão sábia, pessoal, que observa quando os homens bateram a porta dela, ela já sabia que aquele era o momento de Deus usar ela. Então ela já tinha escondido os homens de antemão. Porque na hora que os homens do rei vieram atrás daqueles homens, ela ainda não tinha combinado nada com os homens de Deus, com os espias. Agora, após os homens saírem, você pode ver que ela deu um jeito dos homens ir para o outro caminho lá, perseguir os homens que não estavam para lá, que estavam escondidos dentro da casa dela. Ela já estava com um plano aqui. Além dela ter fé, ela também era estrategista. Sim, porque a hora que ela se viu oportunidade, ela foi lá negociar com aqueles homens. E o que ela fez? A primeira coisa que ela fez? Negociar pela vida dela, pela vida da família dela. Ela foi muito sábia, né, pessoal? Veja bem que ela chegou para os homens e disseram: eu sei que
Deus já deu essa terra para vocês. Eu sei já. Então, eu acreditando nesse Deus, que eu já ouvi falar, que ele secou o Mar Vermelho, se vocês destruíram aqueles reis de Seom, de Og, porque deviam ser reis muito fortes, e que eles destruíram. Então, o que ela falou? Agora chegou a minha vez de mostrar para esse Deus que eu estou do lado dele e que também quero aí o meu galardão, né? Então, o que ela fez? Ela negociou com os homens, ela foi esperta, ela aproveitou a oportunidade. Quantas vezes você pede alguma coisa para Deus e você tem a oportunidade bate à sua porta e você não percebe que aquela oportunidade chegou? Ela não. Ela percebeu na hora que a oportunidade dela mostrar para Deus que ela tinha fé nele, que ela cria nele, ela aproveitou com unhas e dentes. Então ela negociou. Ela chegou para os homens e falou: ó, eu ajudo vocês, mas assim como eu estou ajudando vocês, eu também quero ajuda. Eu quero que vocês ajudem a mim, a minha família, que nos leve, que nós não percamos nada, que nós saímos daqui. Então, o que os homens disseram? A nossa vida depende da vossa. Se você não denunciar a nossa missão, então nós seremos contigo. Então, nós seremos com você, usaremos misericórdia e fidelidade. Veja que eles falaram e fidelidade. Por que fidelidade? Eles viram naquela mulher uma força, respeito. Eles tiveram respeito por ela. Ela podia ser uma prostituta, mas naquele momento eles estavam vendo uma mulher sábia. Então eles respeitaram ela, porque ela estava fazendo uma negociação justa pela vida dela. Ela não estava pedindo ouro nem prata, ela estava pedindo a vida dela e dos entes queridos dela. Ela aproveitou a oportunidade e fez a negociação. Então aqueles homens a respeitaram. Então eles disseram: usaremos de misericórdia contigo e fidelidade. E assim fizeram. Quando chegaram lá, contaram para Josué toda a história. Então Josué disse: vamos entrar nessa cidade, vamos destruir tudo, mas assim como vocês prometeram para ela, assim será feito. Então vocês vão conservar com vida a casa, toda a casa dela, e tirar ela com tudo que ela tem de lá. Então assim foi feito. Assim que eles entraram em Jericó, destruíram a cidade, só ficou lá a casinha de Raabe, lá com a corda como sinal que ninguém podia tocar naquela casa. Então os homens foram lá, recolheram Raabe, toda a sua família, e levou ela junto com eles. E lá Raabe teve outra história. O desfecho da vida dela mudou completamente. Sabemos que está em Mateus, capítulo 1, na genealogia de Jesus, que Raabe casou-se com Salmão, que teve Boaz, e Boaz teve de Davi, da genealogia. E sabemos que Jesus vem da genealogia de Davi, Jesus segundo a carne. Então, veja a importância dessa mulher. Por causa da fé dela, ela creu num Deus que ela não conhecia, mas que ela ouviu falar. Ela jogou todas as cartas nessa fé. E Deus honrou a fé dela sobremaneira, que ainda o nome dela é mencionado sobre os valentes da fé, que está também em Mateus. Não é muito emocionante, pessoal, a fé dessa mulher? Então, essa é a história de Raabe, uma mulher sábia, oportunista, porque ela foi oportunista. Na hora que precisou, ela usou aquela oportunidade para o bem dela. Ela foi extraordinariamente excelente, não é mesmo? Então, vale lembrar a história dessa mulher, não é mesmo? Bem, pessoal, Raabe foi extraordinariamente lembrada na Bíblia, tanto que o nome dela está nos Heróis da Fé. Só fazendo uma correção, que eu disse que estava em Mateus, é Hebreus capítulo 11,
versículo 31, que diz assim: Raabe, pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque recebeu os espias com paz. Então perceba que a história dela perpetuou. Amém, pessoal? Então chegamos ao final de mais um vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que permaneceram comigo aqui até o final. E eu vou pedir para vocês deixarem o seu like, deixar o seu comentário. Comenta aqui se gostou, se quer que eu traga uma nova história. Por exemplo, essa história que eu trouxe hoje de Raabe foi a irmã Carmen, minha irmã Carmen, que me pediu para trazer a história. Muito obrigada por ter sugerido. E eu vou pedir para vocês que sugiram mais histórias. E eu vou estar interagindo com vocês, é isso que eu quero, é interagir com vocês. Então, se vocês puderem, vocês comentam aqui, diz se está gostando, fala o que eu preciso mudar, pode falar, não precisa ter cisma. Eu vou gostar de interagir muito com vocês. Muito obrigada por estar me prestigiando, assistindo meus vídeos, compartilhando, vocês que estão curtindo. Muito obrigada. Quero agradecer a vocês e que Deus abençoe a todos vocês. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye!